Então, boa noite a todos. Sejamos sempre muito bem-vindos na nossa casa, na certeza de que o Mestre Jesus nos acolhe desde que nós passamos ali pela porta. A equipe espiritual já está nos envolvendo, nos atendendo nas nossas necessidades. Então, mantendo essa vibração que emana do nosso coração, dos nossos pensamentos, nós vamos agora fazer a nossa prece inicial, agradecendo a esse Mestre de amor por mais essa oportunidade renovada de aqui nos reunirmos em seu nome para assimilar um pouquinho mais dos estudos do Evangelho, para que venha fortalecer a nossa fé, robustecer a nossa coragem, a nossa perseverança no enfrentamento dos nossos desafios, que com certeza são necessários para o nosso crescimento. Te pedimos também, Jesus amigo, que as tuas bênçãos envolvam o nosso irmão Silon, para que ele seja intuído, inspirado em toda aquela mensagem que ele preparou para trazer a cada um de nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. E assim, estamos alegres, felizes, porque estamos em contato mais direto com a equipe espiritual de Paulo de Tarso e com Jesus, nosso Mestre. Assim iniciamos então o estudo dessa noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos. É sempre um privilégio retornar a esta casa querida, de tantas boas lembranças, de tantas boas convivências. E rogamos que nesta noite nos abençoe o meigo Nazareno Jesus, para que possamos trazer este tema com simplicidade, com clareza, para a reflexão de cada um de nós. Este tema nós embasamos em cima desta obra do Leon Denis, Depois da Morte, Vida após a Vida. Leon Denis é um filósofo, professor, enfim, cheio de títulos, contemporâneo de Kardec, trabalhou com Kardec na codificação. Então é alguém, que realmente nos serve de modelo também. Os seus ensinamentos nos servem de guia na nossa busca de aperfeiçoamento. E nós olhamos assim e vimos que Kardec, o bom senso encarnado, colocou no início do Evangelho segundo o Espiritismo, os 4 primeiros capítulos, falando diretamente da sobrevivência, ou melhor, da pré-existência do espírito e da sobrevivência do espírito após o estágio na matéria, esse estágio temporário, Então, um dos primeiros ensinamentos que Jesus nos trouxe e que está compilado por Kardec nos Evangelhos é a imortalidade. Imortalidade. Somos espíritos imortais, temporariamente num corpo físico, numa jornada terrena, num processo reeducativo. Somos um espírito que tem um corpo físico. Então é muito importante a gente ter esta ideia e ter na nossa escala de valores que somos este espírito imortal, em trânsito pela Terra por um determinado período.
Tá? Vamos relembrar aqui os 4 primeiros capítulos. Né? A maioria dos estudantes sabe, mas sempre é bom lembrar, porque sempre tem alguém chegando na casa para ouvir, né, nos primeiras palestras, primeiros tempos. Né? Primeiro capítulo: não vim destruir a lei. Jesus disse que não veio destruir a lei. A lei que já os profetas mais antigos tal, já tinham colocado, tinham trazido. Ele veio fazer com que ela se cumprisse, veio relembrar e veio acrescentar mais alguma coisa. Né? Segundo capítulo: meu reino não é deste mundo. Quando ele foi interrogado, perguntando se ele era rei. Tu é rei dos judeus? Tu o dizes. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ou melhor, vamos colocar bem com assim: o meu reino ainda não é deste mundo. Então, o projeto divino é para que a Terra chegue a um patamar de um mundo privilegiado pelo avanço, pelo crescimento. Então, as coisas vão sendo colocadas dessa maneira, para que a gente tenha uma ideia, né, mais exata de quem somos nós. O terceiro: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então veja assim, se nós tivermos alguma dúvida, nós olhamos à noite. Na cidade é um pouco difícil, mas quando a gente sai para o interior, né, como é bom a gente olhar à noite. Então nós vamos enxergar estrela, a lua, estrelas, enfim. Então, cada um desses astros que giram no firmamento é um orbe, é um local, é um mundo que vai receber espíritos, ou que tem. Então, muitas vezes, né, e aqui às vezes até nós podemos até fazer esse comentário, que a ciência e o espiritismo concordam na quantidade de orbes, de planetas que giram no espaço, na parte conhecida do espaço. E vejam bem, a lei divina, a lei natural divina, a vigência dela em todos os lugares, ela é a mesma lei. Ela muda só na parte da logística, da aplicabilidade. Porque se é um mundo mais evoluído, o nível de exigência, enfim, e tal da lei, ele é infinitamente maior. Se é um mundo mais primitivo, um mundo de provas e expiações, é menor a exigência em relação aos seus habitantes, aqueles espíritos que estão reencarnados ali. Então, o que muda é a aplicabilidade dela, em função dos seus habitantes. Mas não existe espaço vazio. Os espíritos dizem isso. Todos os locais são habitados. Né? E para completar, o quarto capítulo aqui diz assim o nome: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí até o senador romano Nicodemos disse assim: mas como eu, velho, poderei entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus passa um pito nele, dizendo assim: mas como? És doutor da lei? E não sabe dessas coisas? Porque eles estudam, né, nos templos, sim, eles estudavam a cabala judaica e as reencarnações estavam presentes naquele ensinamento. Só que Jesus entendia o que o Nicodemos estava tentando cutucar ele para ver se ele tinha como sair, né? Mas
esse espírito é de uma magnitude, né, enorme. Então, ele sabia de antemão o que o Nicodemos ia perguntar para ele. Então, queridos irmãos, a vida continua, só mudamos a aparência, mudamos a roupa. Tá? E os ensinamentos de Jesus, eles são basicamente para o espírito imortal. Os ensinamentos de Jesus, nós podemos dizer assim, diretamente, ele não é para a materialidade. Se bem que quando nós começamos a entender os ensinamentos de Jesus, ele faz com que a gente consiga viver melhor cada dia aqui na Terra. A gente entenda que necessitamos das coisas, da vivência material, dos valores materiais, porque vivemos num mundo material. Mas não podemos esquecer que somos espíritos e que só vai viajar conosco aquilo que nós agregarmos no nosso patrimônio espiritual. Isso viajará conosco. Né? Eu costumo sempre fazer uma brincadeira dizendo assim, olha, na alfândega do túmulo, os valores materiais não passam. Ali os fiscais são incorruptíveis. Ali não passa. Só vai o que nós agregarmos no nosso patrimônio, né? Que é o amor, a caridade, a tolerância, enfim, todas aquelas virtudes que nós vamos lentamente aprendendo. Então, os ensinamentos de Jesus, ele é basicamente para o espírito imortal. E eu gostaria de lembrar aqui, que as religiões sobre a imortalidade, as religiões elas tiveram um peso e têm ainda um peso muito grande na maneira com que nós olhamos a vida na Terra e a vida após a vida. Por quê? Porque as religiões que chegaram até nós, ou as que se derivaram, todas as religiões, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, nos diz isso Leon Denis, elas são derivadas das doutrinas secretas. O que foram as doutrinas secretas? As doutrinas secretas, elas tiveram muitos na Índia. Na Índia, eu acho que eu dei um tapa daqui, ele ficou zunindo aqui. Na Índia, né, nas criptas sombrias da Índia, os grandes mestres ensinavam a sobrevivência. E também nos subterrâneos dos templos egípcios, os grandes mestres ensinavam sobre a sobrevivência do espírito, que a vida continuaria. Todas estas religiões, elas sempre tiveram uma dualidade. E essa dualidade, ela chegou até nós. Inclusive, o próprio cristianismo tem uma dualidade. O que significa essa dualidade? Significa dizer que, para os iniciados, eles trabalhavam esse comportamento interior, falando, conversando e dizendo da sobrevivência do espírito, da continuidade da vida. Inclusive, dentro desses templos havia uma coisa que era muito comum, que chegou até os nossos dias, até o século passado, que era a materialização de espíritos. Pela doação de ectoplasma do médium. Então o Espiritismo nos explica isso muito didaticamente. Então ali se materializava um espírito e faziam, temos dentro das obras do Espiritismo, várias demonstrações disso aí. Essa é a parte interna. A parte externa
era o politeísmo, né? Era aqueles vários deuses da colheita, Deus da chuva, Deus disso, Deus daquilo. Por quê? Porque o povo ainda tinha muita dificuldade, muita incipiência, né? Muito desconhecimento, muita ignorância em relação a esses conhecimentos mais sutis da alma. Então eles não vulgarizavam. Né? E hoje nós temos o privilégio de que o Espiritismo nos abriu todo este conhecimento. O Espiritismo, se ele trabalhasse naquela época, porque muitos dos ensinos do Espiritismo estão lá dentro das doutrinas secretas. E nós temos o privilégio de estudarmos isso no ESE, nas escolas mediúnicas, principalmente, né? Então, o ESE, então, é impressionante o conhecimento que ele nos traz. Então, queridos irmãos, nas próprias catacumbas de Roma, também o cristianismo fazia esse seu trabalho, né? E existia uma dualidade. Então, essas religiões, elas vieram afetando a nossa noção, porque nós também temos um certo, como é que vamos dizer assim, a gente é meio relapso, estou falando por mim, né, gente? A gente é meio relapso em parar para examinar, para buscar, para pesquisar esses temas. Então nós nos detemos muito na materialidade. A vida aqui no dia a dia, na matéria, ela nos leva a nós buscarmos freneticamente a sobrevivência e o conforto da vida material. Não está errado. Só que temos que manter aquele ponto de apoio de que somos esse espírito imortal. O cristianismo, né, criou aqui o céu e o inferno. O céu era para quem? Para os bem-aventurados. O céu era para os bem-aventurados. E o inferno para os condenados. Então isso também foi muito trabalhado. Então isso nos influencia até hoje. Porque nós vivemos religiões que não admitem nem a reencarnação. Isso, se nós formos pesquisar, estudar, dar uma olhadinha, nós vamos ver, porque todas as religiões, digamos assim, com todo respeito, porque todas essas religiões nos trouxeram até aqui. Elas foram e são importantes nas nossas vidas. Tá? Mas elas, às vezes, deixam escuros, deixam, né, alguns locais, alguns buracos negros que não há explicação. E isso nos atrapalha. Por exemplo, as religiões de cunho evangélico, todas elas são oriundas do protestantismo. E o protestantismo, nos seus ensinamentos, ele não tem a reencarnação. E por quê? Porque lá, né, os estudantes do Espiritismo sabem disso, que lá no ano 453 da era cristã, um César chamado Justiniano deu uma canetada lá e tirou a reencarnação dos ensinamentos do cristianismo. Então, parou-se de se estudar o cristianismo, deixou de ser uma religião que estudava inclusive a reencarnação. Ora, passaram séculos, em 1515, ou em torno ali de 1515, algumas obras dizem de 1519, mas em torno de 1515, Martinho Lutero foi convidado a se retirar da igreja, porque não fechava com algumas coisas humanas dentro da religião. Não é a religião em si, mas as coisas humanas, aquilo que o homem coloca dentro da religião. Bom, então ali fundou-se, começou a trabalhar o protestantismo. Todas as religiões evangélicas partiram dali. Como já não tinha mais
era 453, 1515 não tinha a reencarnação. Então as religiões que chegaram até aqui de cunho evangélico, elas não têm a reencarnação nos seus ensinamentos, porque havia sido retirado por interesse material do ser humano, do homem encarnado. Mas não altera em nada. Nós vamos continuar encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, continua tudo igual. Por quê? Porque isto, a reencarnação, ela consta, né, na lei natural, na lei divina. Porque se nós pararmos e refletirmos simplesmente, nada se explicaria no mundo se nós tirarmos a reencarnação dos seus ensinamentos. Como é que nós explicamos isso? Como é que nós explicamos um nascer belo, lindo, enfim, né? Rico, cheio de vantagens, e outro pobre, miserável, aleijado, doente, enfim e tal? Gente, são consequências, não são causas. Tá? Mas esse não é o nosso tema. O nosso tema é nós nos mantermos, né, nós falarmos sobre a vida após a morte. Então é importante nós termos em mente, né, que nós continuaremos. E a vida que nós levamos aqui, ela não será diferente na espiritualidade. É só nós analisarmos os valores que nos mantêm hoje aqui, os valores que nós mantemos, as virtudes, enfim, e tal, que nós mantemos, que é o que nós continuaremos a vivenciar no outro lado da vida, ou na outra etapa da vida, porque a vida é uma só, mudam essas etapas, ora encarnado, ora desencarnado, até nós sairmos da roda das reencarnações. Evolução. Esse trabalho, ele é lento, mas ele é perene. Por quê? Porque ele é contínuo, ele faz parte da lei divina, ele faz parte do determinismo da lei. Nós nascemos, nós estamos aqui para sermos felizes, e nós nascemos para a perfeição, e nós chegaremos lá. Uns de nós vai demorar um pouco mais, outros um pouco menos, mas é o tempo de cada um, é o tempo da maturidade consciencial de cada um, de cada ser. Nenhum de nós somos iguais. Nenhum de nós tem os mesmos valores. Então, o nosso grau de maturidade consciencial, ele difere. E tudo que chega até nós, né, aquilo que nós consideramos dor, sofrimento, né, enfim, é consequência, né, mas nós vivenciamos, né, a gente tem, as causas estão em nós, não é castigo divino, e nem seremos castigados, e nem sentaremos na frente de um tribunal com alguém nos acusando, não. Conforme nossa consciência vai amadurecendo, nós vamos entendendo como funciona a vida, e vamos buscando oportunidades para trabalharmos essas nossas deficiências. Claro, né, meus irmãos, que, por exemplo, a gente voltando a falar das religiões, essas religiões, elas chegaram até nós cheias de crenças, cheias de superstições, cheias de interesses materiais,
Mas por quê? Porque essa é a parte anímica, é a nossa parte, né? A gente sempre gosta, vai dizer que a gente não tem hábitos, né? Que a gente traz hábitos das nossas vivências, né? Dos costumes que nós pegamos, das nossas relações, das nossas vivências. Nós vivemos num estado, né, o Rio Grande do Sul, que tem várias etnias, e que bom que tem isso, porque todos nós aprendemos, mas cada uma dessas etnias, ela tem padrões, ela tem paradigmas, ela tem modelos de sociedade, de hábito, enfim, de vivência, de costumes, que ele vem passando de geração em geração. Isso muda os nossos comportamentos. Então, nós nos habituamos e repetimos os comportamentos. Eu gosto de lembrar, quando a gente fala nesses temas que traz assim, repetição de comportamentos, eu gosto de lembrar que, eu li, não me lembro aonde que eu li, mas li, que um casal de amigos jovens foram com outro casal amigo passar um fim de semana no interior, com a família deles no interior. E esse casal chegando no interior, viu que a mãe desses lá do interior ia fazer peixe, numa forma de peixe. E via que ela cortava uma parte grande assim da cauda, do rabo do peixe, ela cortava e tirava fora. E o casal da cidade ficou muito intrigado. Mas por que Fulano, por que a tua mãe corta e não aproveita aquela melhor parte do peixe? Aí ela disse assim, eu não sei, a minha mãe sempre fez assim. Aí foram lá perguntar para a mãe, por que tu corta o peixe assim e tal? E ela disse, tu sabe que eu não sei, vamos perguntar para a nona. Aí foram perguntar para a nona, por que tu cortava assim, não presta comer aquela parte assim? Diz que a nona ficou rindo e disse assim, não, eu só cortava porque a minha forma era pequena. Né? E isso é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Isso é muito mais comum do que nós podemos imaginar. A gente vai repetindo os hábitos, às vezes sem refletir. Tá? Então, queridos irmãos, a nossa vida no pós-vida, ela vai depender muito de como nós estamos programando ela aqui. Por exemplo, e vejam que eu disse para vocês que os fiscais ali eles são cri-cri. Tá? Porque assim, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, porque nós manteremos um corpo espiritual, logo de início, segundo informam os espíritos, igual ao que nós temos aqui. Depois nós vamos fazendo algumas modificações lá, conforme eles permitem. Mas ele tem um peso, ele tem uma densidade. E essa densidade, ela está diretamente ligada às minhas vivências, aos meus valores morais, às minhas conquistas na parte ética, moral, educativa. Então, isto tem um peso específico e que me faz ser levado para determinadas regiões. Então eu fico, ao invés de eu alçar voo, se eu não tiver um cuidado, eu não estou aqui ameaçando ninguém, fique bem claro isso, não quero ninguém me esperando lá embaixo para tirar a satisfação, tá? Então, quer dizer, se eu me esforço, que eu não preciso fazer muito além do que eu posso fazer. Ele sabe a minha capacidade, eu só tenho que dar o meu melhor. Se eu melhoro, o meu peso específico me leva para outros locais. Mas se eu não tiver esse cuidado, ele chumba a determinadas regiões. Então isso é muito claro, fica muito claro quando a gente começa a estudar o Espiritismo.
Por isso, Jesus prega o amor, a paz, a tolerância, porque isso vai fazendo com que a gente caminhe em direção à luz. Ele disse: vós sois luzes, tudo que eu faço vós podeis fazer também, e mais. Claro que no tempo certo, né? No tempo certo, né? Queridos irmãos, né? Então o nosso tempo está chegando aí, né? E gostaria de dizer para vocês que vamos ver se a gente se encontra do lado de lá daqui a um tempo, né? Mas vamos deixar passar mais um tempo, vamos se encontrar por lá, né? Nos lugarzinhos um pouco melhor, ou pelo menos daí para cima, né? Isso faz parte, gente. A caminhada aqui, acho que nós estamos no caminho. Se nós estamos um sábado à noite sentados na sociedade espírita, ouvindo, trabalhando, nos trocando ideias, é porque nós estamos muito interessados em melhorar. E a gente bate, a porta se abre. A gente busca e a gente encontra. Um beijo no coração de cada um e permaneçamos em paz.